Hebreus 3, de 1 a 19, é o estudo de hoje à tarde. Nós vamos fazer a leitura do texto neste momento. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Pois toda casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus, como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho, em sua casa, a qual somos nós, se guardarmos firmes até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram no coração. Eles também não conheceram os meus caminhos. Assim, jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Tende cuidado, irmãos. Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo, para, pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado, porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firmes até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação. Ora, quais os que, tendo ouvido, se rebelaram, não foram de fato todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés, e contra quem dignou por 40 anos, não foi contra aqueles que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto, e contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes. Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Que Deus abençoe a sua palavra e que nós possamos compreendê-la e praticá-la na nossa vida. Vamos orar. Senhor, graças te damos pelo dia que recebemos as tuas mãos, pelas bênçãos que o Senhor nos deu, nos está dando e nos dará em todo o decorrer deste dia, pelo sustento da nossa vida, pela manutenção da nossa fé em Ti, pelo crescimento da graça no nosso coração,
de compreender as tuas verdades e de nos posicionarmos de acordo com elas. Nós te agradecemos, porque é o Senhor quem inicia e quem completa em nós toda a sua obra. Nós te agradecemos. Louvamos o teu nome pelo sustento da vida dos nossos familiares, que o Senhor tem dado graça a eles pela tua misericórdia e pelas nossas intercessões. Louvamos o teu nome pela disponibilidade do Senhor em ouvir as nossas orações, em determinar que nós oremos ao Senhor para que, por meio das nossas orações, também a graça do Senhor seja manifestada. Nós te louvamos por tudo isso, pedimos que o Senhor nos dê uma tarde de gozo, de paz, de alegria, e que o estudo faça bem à nossa alma, mas que mais do que isso, ele disponha a nossa vontade para te servir e te glorificar. Perdoa nossos pecados e falhas, nós oramos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, queridos. Nós vamos estudar esse texto de hoje, a carta aos Romanos, e vamos analisar aqui aquilo que o autor está demonstrando, né? Nós estamos já no capítulo 3 de Hebreus, já vimos que essa carta trata da revelação de Deus atual, especialmente para os hebreus cristãos, né, os judeus que criam no Senhor Jesus Cristo e que, pressionados pelos judeus que os expulsavam das sinagogas, que os expulsavam dos cultos judaicos, que os expulsavam, inclusive, das suas próprias terras, dos seus próprios domicílios, estes judeus pressionados, por um lado, por esta situação, e pressionados, por outro lado, por causa do que os cidadãos romanos faziam com eles também, pressionados de ambos os lados, então, eles estavam decidindo, estavam tentados, não estavam decidindo, estavam tentados a voltar ao judaísmo. Eles não viam muita diferença entre a prática religiosa, moral do judaísmo com o cristianismo. Até porque os 10 mandamentos são a prática que mais determina a vontade de Deus, né? Então, nós, quando vemos os 10 mandamentos, podemos entender qual é a determinação de Deus principal para nós. Então, os judeus tinham essa situação, e eles estavam sendo tentados a voltar ao judaísmo para evitar as perseguições. Mas o autor, então, começa a demonstrar a superioridade da revelação cristã sobre a revelação judaica, sobre o judaísmo. E ele começa a demonstrar que Deus falou aos judeus no início por meio de Moisés, né? Por meio de anjos, mas conosco ele está falando por meio de seu filho. Começa aí a superioridade. A superioridade agora é porque é o próprio Cristo que vem ser o mediador entre Deus e os homens.
Para o judaísmo, o mediador foram os anjos. Para o cristianismo, o mediador foi o próprio Cristo. Depois ele demonstra, ele explica, ele fala sobre a, o perigo da negligência, como que é como que negligenciar esta revelação feita pelo próprio Cristo é perigosa, porque se aqueles que receberam a palavra por meio de anjos, lá no Velho Testamento, e eles receberam dos anjos por meio de Moisés, e receberam justo castigo por causa da sua transgressão, como seria a situação daqueles que, recebendo uma revelação mais superior, a revelação de Cristo, que é superior à revelação dos anjos e de Moisés, como escaparíamos se negligenciássemos tão grande salvação? É a pergunta que o autor está fazendo. Então, ele está dizendo, olha, não tem comparação, vocês estão recebendo algo muito melhor. Então, por que desistir? Por causa de problemas externos agora, por causa de perseguições, vocês estão querendo desistir do melhor? Os nossos antepassados também passaram por problemas, eles foram também presos, eles foram também perseguidos, eles foram também expatriados, eles foram, de muitas maneiras, acometidos de várias provações. Então, eles passaram por tudo isso e seguindo a revelação que receberam pelos anjos por meio de Moisés. Mas nós estamos agora recebendo, diz o autor da carta, do próprio Jesus. E se aqueles que receberam a revelação por meio de anjos desobedeceram e negligenciaram e morreram em desobediência, imaginem o que pode acontecer se nós negligenciarmos esta grande salvação que foi manifestada pelo próprio Filho de Deus. E ele está cercado de testemunhas. Todos os apóstolos viram, todas as pessoas que participavam viram a sua ação, o seu modo de realizar a obra de Deus. Então, vocês precisam entender que essa salvação foi inicialmente anunciada pelo Senhor, mas ela está sendo anunciada pelos apóstolos e por nós que participamos desta corrente de manifestações do Evangelho de Cristo. E ele continua, então, dizendo que nós precisamos levar em consideração, né, os judeus precisavam levar em consideração que eles estavam sendo muito privilegiados, para dizer uma palavra melhor. Eles estavam sendo privilegiados, pois não tinha, não havia sido revelado tudo que deveria acontecer, não havia sido revelado na primeira fase, lá para Moisés no deserto. E que nós precisamos entender é que todas as coisas foram sujeitadas debaixo de Jesus Cristo e que ele é o Senhor de todas as coisas. Moisés era um servo, mas Jesus Cristo é o Filho. E ele é um sacerdote
idôneo, ele é um sacerdote compassivo que estende a sua mão e que estende o seu socorro a todos aqueles que dependem dele. Então, se todos os que estiverem sofrendo buscarem ajuda, ele será capaz de ajudar, porque ele foi colocado na mesma situação. Então, porque Jesus desceu do céu, assumiu forma humana e viveu neste mundo de maneira a se identificar plenamente com a carne humana, com a humanidade nossa, então ele pode poderosamente nos ajudar, fazer-nos compreender, fazendo-nos compreender que verdadeiramente ele pode estender a sua mão e ele pode, naquilo que ele mesmo sofreu, sendo tentado sem pecado, sendo poderoso para socorrer nós que somos tentados. Então, o autor está dizendo: olha, vocês realmente estão sendo tentados. Ninguém está colocando isso em dúvida, mas vocês podem receber, no meio desta provação, a ajuda do verdadeiro sumo sacerdote, que é Jesus Cristo, porque ele veio a este mundo, né, deixando o seu lugar de honra, deixando o seu lugar de excelsitude, deixando o seu lugar de domínio sobre todas as coisas, veio assumindo forma humana, se tornando temporariamente menor do que os anjos, porque experimentou a morte, mas sendo capaz de vencer todas as coisas, porque ele mesmo, é o Criador de todas as coisas, o poderoso Deus que realiza todas as coisas. E mesmo tendo sido humilhado por um período de tempo para realizar nossa salvação, ele continua poderoso, porque ele novamente foi glorificado e colocado nas alturas dos céus, para de lá exercer todo o poder e manifestar a sua graça, a sua misericórdia. Né? Então, ele diz assim: por isso convinha que ele, Jesus Cristo, em todas as coisas, se tornasse semelhante aos irmãos, aos judeus, né? Aos homens, e aos judeus também, porque os judeus são irmãos de raça de Jesus, né? E para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, fazendo propiciação pelos pecados do povo. E isso, então, foi feito para com os judeus e estendido para os gentios, para a nossa participação por meio da fé em Cristo Jesus. Por isso, tudo, né? Por essa ação principal de Jesus, essa ação poderosa de Jesus, é que nós podemos nos aproximar de Deus, porque Ele é o nosso grande advogado, o nosso grande Salvador. Então, o texto está nos dizendo que verdadeiramente nós somos privilegiados, né? O autor está dizendo aos cristãos judeus e também a nós, né? De uma maneira indireta a nós, que nós somos privilegiados. Muitos cristãos judeus ainda não não plenamente desenvolvidos na fé, eles não tinham aprendido, não tinham conseguido compreender o significado e o teor da relação
entre Moisés e Cristo. Eles achavam que Moisés era e Cristo eram semelhantes. Moisés tinha operado no Velho Testamento e que agora Jesus vinha operar num novo tempo, numa nova etapa da história. Parece que ainda consideravam Moisés como um legislador e Cristo como executor, ou seja, Moisés veio e deu a lei, e Jesus veio executar essa lei, e ele fazia cumprir a lei mosaica, né? Que, que Jesus estava querendo é que a lei mosaica fosse cumprida, porque muitos judeus ensinavam isso, que a salvação era por meio de Jesus, que morreu na cruz do Calvário, mas também era por obediência à lei. Então, Jesus seria o cumpridor da lei de Moisés. Moisés primeiro, Cristo subordinado a Moisés. O autor da carta aos Hebreus está falando, não, de jeito nenhum. O autor da carta vai demonstrar que é exatamente o contrário. Moisés é o servo, não Jesus. Moisés é o servo na casa de Deus. Jesus Cristo é o herdeiro, mas não só o herdeiro, ele é o próprio construtor, o dono da casa. A casa aqui é a nação de Israel. Então, o, o autor da carta aos Hebreus está dizendo: olha, não se enganem. O autor de todas as coisas, o criador de todas as coisas, o iniciador da nação de Israel, o planejador, o fundador, é verdadeiramente Jesus. E Moisés é o seu servo, né? Moisés fez aquilo que Jesus determinou. E vocês precisam, então, considerar algumas coisas. Então, ele diz: considerando, irmãos, que temos um sumo sacerdote que em tudo foi semelhante a nós, que sofreu na carne e sendo tentado para socorrer com, aqueles que padecem como ele padeceu, igualmente, né? Devemos reconhecer que Deus nos tornou, por meio de Cristo, que é o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, de fé, da nossa confiança, participantes da vocação celestial. Traduzindo essa expressão, o autor está dizendo que nós precisamos considerar que verdadeiramente Jesus é o Senhor que veio para nos trazer esta vocação celestial. Essa vocação celestial é o chamamento nosso para sermos filhos, para sermos nós, para termos a nossa herança no céu. Jesus está sendo anunciado aqui como aquele que veio para nos trazer aquilo que é o plano eterno de Deus. O plano eterno de Deus é feito nessa convocação. Nós somos convocados. Convocar significa chamar de uma maneira que não pode ser revogada, de uma maneira que não pode ser esquecida, não pode ser negligenciada. Nós
devemos ser capazes de entender que a o nosso chamamento é um chamamento definitivo, né? Isso tudo está sendo dito aos, aos irmãos judeus, mas isso serve também para nós, os gentios, né? A conversa aqui é com os hebreus cristãos, mas é por extensão uma conversa também com os descendentes espirituais de Abraão. Então, o texto é capaz de nos dizer que o Cristo que se tornou nosso Redentor foi aquele que veio a este mundo e se tornou semelhante a nós em carne, e ele se tornou a nós, igual a nós, em todos os aspectos, para que, sofrendo aqui humilhação, sofrendo morte e morrendo em obediência, ele executasse aquilo que foi planejado pelo próprio Deus, aquilo que foi planejado desde a eternidade. Ele é aquele que nos auxilia em todos os momentos, e ele se tornou o apóstolo e sumo sacerdote. O que significa essa expressão, apóstolo e sumo sacerdote? Significa que ele é o enviado especial de Deus, com toda a autoridade de Deus. Um apóstolo, então, era alguém que era um embaixador de Deus, e isso é o que Jesus se tornou. E sumo sacerdote, que o sumo sacerdote é aquele que tem o poder de ser o intercessor por nós, né? Aquele que pode apresentar sacrifícios em nosso favor. Então, isso foi o que Jesus se tornou para ser o quê? Aquele que trazia e que ainda traz para aqueles que ainda não foram salvos o chamamento especial, a demonstração da vocação celestial. Irmãos, nós somos vocacionados celestialmente. Deus nos convocou por meio de Cristo antes que o mundo fosse criado. Então, nós precisamos entender isso. Não foi um acidente. Jesus veio a este mundo e chamou alguém, chamou outro que não quis, chamou mais um que, eu não posso ir agora. E não é isso. Nós fomos chamados, convocados de maneira irrevogável. Se você foi convocado, se você foi chamado, não há possibilidade de você rejeitar. E porque nós fomos convocados pelo apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. E ele é fiel, porque aquele que o constituiu, isto é, o próprio Deus, como foi quem determinou que tudo isso acontecesse. Do mesmo modo como Moisés. Moisés foi feito também alguém enviado por Deus em toda a casa de Deus. Porém, com uma diferença. Moisés como servo na casa de Deus e Jesus como o dono. Por isso ele tem maior glória do que Moisés, né? Ele é o dono, ele é o autor. Moisés é o servo que foi convocado para a, a missão. Moisés não teve o poder de criar, não teve o poder de estabelecer também. Moisés não era um pecador que foi salvo para realizar essa missão. Então, ele é menor do que Cristo, segundo o autor está mostrando aqui. Jesus foi fiel em tudo
Jesus foi fiel a quem o constituiu, quer dizer, fiel ao próprio Deus. Então, ele é superior a Moisés porque ele não só recebeu o, o, o apostolado e o sumo sacerdócio de Deus, como também ele mesmo, ele próprio, é o Criador e o resplendor do corpo glorificado, o resplendor do próprio Deus manifestado em um corpo glorificado na presença dos discípulos, né? Então, nós entendemos que a honra de Moisés era servir a casa de Deus, como Deus o constituiu. Mas a honra de Jesus é o estabelecimento da própria casa. Ele próprio estabeleceu a casa, pois ele mesmo é o Criador e ele mesmo é o sustentador da casa de Israel e da igreja do Senhor. É ele, Jesus, que estabelece a casa de Deus, né? Ele é o próprio Deus Criador. O autor vai mostrar algumas diferenças também nesse texto. A primeira delas é que Moisés era fiel, mas como servo, né? Moisés era fiel como servo. Ele trabalhou como servo, dando testemunho que viria daquilo que viria a acontecer. Mas Cristo foi fiel como filho na sua própria casa. E o povo de Israel, convertido, juntamente com os gentios, que creem, que é essa própria casa. Moisés foi um servo, Jesus, o próprio dono da casa. Estes que têm essa fé guardada nos seus corações, também preservam firmes aquilo que é feito nas suas mentes, né, confirmado nas suas mentes, sem vacilar ante as provações, com uma, com uma ousadia muito grande, né? Então, todos os que têm esta fé em Jesus Cristo, o autor da carta está mencionando, eles têm um desejo de permanecer firmes e de exercer uma fé ousada e corajosa, e com alegria, com esperança, né? Ele diz então que nós somos a casa de Deus e que Deus habita em nós. Olha que coisa maravilhosa. Quando Moisés estava no meio do povo de Israel, ele era um servo. Ele trazia mensagens que iam se cumprir inclusive em Cristo. Mas ele não tinha poder nem autoridade para fazer o Espírito Santo habitar dentro de cada pessoa. Os crentes do Velho Testamento tinham a ação do Espírito Santo presente em suas vidas, mas não habitando dentro deles. Estava sobre eles, né? O Espírito Santo assistia a cada um desses crentes sobre eles, né? Sobre a sua própria sobre a sua própria pessoa, porém sem habitar dentro deles. Mas Jesus, não, Jesus vem e ele vem para derramar o Espírito Santo sobre os que creem, de modo que o Espírito Santo no Novo Testamento, a partir da conversão, ele habita dentro de cada crente. Você e eu e os judeus convertidos temos o Espírito Santo dentro de nós. É por isso que nós podemos viver sob o domínio total do Espírito Santo,
porque ele habita dentro de cada um de nós. Porque o autor de Hebreus está dizendo: olha, eu quero chamar a atenção de vocês, meus irmãos. Vocês sabem bem o que aconteceu com nossos pais no deserto, né? O que aconteceu com os judeus no deserto? Eles fizeram muitas coisas. Uma delas foi reclamar de Deus, reclamar que estava faltando água, que estava faltando comida, que estava faltando cuidados de Deus, e muitas vezes Deus resolveu seus problemas, o problema do povo, mas teve situações em que a ira de Deus foi manifesta. Numa delas, o que aconteceu foi que Deus mandou cobras, né, contra os impenitentes. Então, esses animais começaram a picar os judeus e eles começaram a morrer. Então, Deus manifestou a sua graça, Moisés intercedeu pelo povo e Deus manifestou a sua graça, mandando fazer uma serpente de bronze, colocando num lugar alto para que todos que nela olhassem com fé, né? Então, aqueles que crescem que Deus poderia curá-los serão curados das mordeduras de serpentes. Mas houve outras situações que são registradas no livro de Números, que é um texto muito grande, não vai dar para a gente ler agora, mas houve uma situação que deixou Deus mais irado com o povo, foi quando Deus enviou 12 espiões à terra de Canaã para analisar a terra, ver os pontos fracos da terra, onde poderia ocorrer a invasão, onde Canaã poderia ser invadida pelo povo de Israel. E dentre esses 12 espiões estavam Josué e Calebe. E eles voltaram de lá depois de alguns dias, verdadeiramente impressionados, inclusive com os frutos da terra, mas muito mais impressionados com os homens que moravam ali, que, segundo alguns espiões, eram homens que poderiam destruir o povo de Israel. Mas Josué e Calebe persistiram dizendo que, se Deus estivesse com eles, eles poderiam vencer. Mas eles teimaram e não quiseram ir e desistiram, e fizeram desistir também o coração do povo. Então, como manifestação de ira, Deus determinou que daquela geração que saiu do Egito, de 20 anos para cima, até 60 anos, durante esses 40 anos, eles ficariam no deserto até que morressem todos eles, né? Morressem todos eles, e uma nova geração, então, é que entraria na Terra Prometida. E essa foi uma das razões pelas quais o povo de Israel vagou pelo deserto durante 40 anos, né? Deus não permitiu, por causa da incredulidade deles, que eles entrassem na Terra Prometida. Então, eles saíram do Egito debaixo da forte mão de Deus. Então, o autor está dizendo: olha, eu quero que vocês saibam que aquilo que aconteceu com nossos pais no deserto
é conhecido de vocês, e eles saíram do Egito debaixo da forte mão de Deus. Ou seja, Deus libertou eles do Egito poderosamente. Deus operou milagres e maravilhas no meio do povo. Abriu o mar, trouxe codornizes, arrumou água da rocha. Então, Deus fez várias operações miraculosas. Deus operou milagres, mas o povo agiu com rebeldia e desobediência, em consequência da incredulidade. Duvidaram da palavra de Deus e não conheceram os caminhos do Senhor. Esse povo, com a presença de Deus constante, uma nuvem durante o dia protegendo do sol, uma coluna de fogo à noite, mantendo a temperatura, o calor e vigiando o povo, né? Esse milagre diário do maná que caía do céu todos os dias, as roupas que não envelheceram, tudo aquilo que era os sapatos que não gastaram, tudo isso o povo viu, mas o povo incredulamente não aceitou. O povo agiu com rebeldia, desobediência e foi incrédulo, né? Tinha incredulidade. Eles duvidaram da palavra de Deus, não conheceram os caminhos do Senhor. Pelo que, então, Deus instou com eles 40 anos. Instar significa lutar, falar intensamente, convencer, né? Deus instou com eles 40 anos e se irou contra eles, porque eles saíram do Egito sob forte mão, mas não acreditaram que poderiam entrar na terra prometida. Então, os que saíram do Egito, Deus foi permitindo que eles morressem no deserto, sem experimentar a graça de entrar na terra prometida. Deus então jurou a esses que se rebelaram que eles não entrariam no seu repouso. O repouso que o autor está se referindo aqui, não é o repouso eterno, o céu. Está falando no seu repouso, quer dizer, o seu lugar definitivo de descanso, físico, que seria a terra de Canaã. Então, o autor está dizendo: eu chamo a atenção de vocês, tenham cuidado, tenham cuidado. Por quê? Porque vocês estão semelhantemente ao povo antigo, aos nossos irmãos, aos nossos pais antigos, né? Tenham cuidado, porque vocês estão permitindo incredulidade no coração de vocês. Deus está falando com vocês agora. Não repitam a experiência do passado. Hoje, ouçam a sua voz, como aquela voz que Deus mandou no deserto no tempo de Moisés. Ouçam hoje a sua voz e não endureçam o seu coração. Ou seja, não se desviem de Cristo. Não se desviem de Cristo. Não se afastem do Deus vivo. Não se desviem de Jesus, nem se afastem do Deus vivo. Exortem-se mutuamente. Um deve falar para o outro, cada um deve falar ao seu companheiro, exortando-se mutuamente a permanecerem firmes na fé. Cada dia, no tempo presente, no tempo que se chama hoje, cada dia, permaneçam firmes na fé. Porque é isso que Deus deseja de vocês. Nenhum de vocês tenha um coração endurecido. O autor de Hebreus, então, é muito claro para estimular o povo. Vocês têm exemplo,
o exemplo dos nossos pais, exemplo dos nossos irmãos do passado. Não façam nada que eles fizeram porque eles receberam castigo merecido. Em nenhum de vocês deve existir um coração endurecido pelo engano do pecado. Não tenham um coração incrédulo. Nós devemos permanecer firmes naquilo que Deus já fez. Por que que nós devemos permanecer firmes naquilo que Deus já fez? Primeiro, porque nós fomos tornados participantes de Cristo. Meus irmãos, Deus nos tornou participantes de Cristo. De que modo? Diz o autor de Hebreus. Nós fomos colocados em Cristo Jesus. Deus nos pôs, nos inseriu, nos colocou em Cristo Jesus. Todos nós estamos em Cristo. Cristo não é só nosso representante e substituto. Ele é aquele em quem nós estamos. Todos nós estamos em Cristo. Guardando, nós estamos em Cristo guardando e guardados pela confiança. Então, nós devemos guardar a confiança, isto é, permanecer na fé, firmados na fé, e porque nós estamos guardados pela confiança. Quanto mais nós confiamos, mais guardados na confiança nós estamos. Isso significa que quanto mais nós confiamos em Cristo, mais a nossa fé é fortalecida e mais o próprio Deus nos protege e nos abençoa. Então, que desde o princípio, essa confiança que desde o princípio nós tivemos em Cristo, né? Essa fé em Cristo nos guarda, né? Porque cada dia que eu tenho fé, eu vou crescendo nessa fé. Então, do mesmo modo como eu guardo a fé também me guarda, porque quanto mais fé eu tenho, mais fé virá para mim. E esta fé vai me envolvendo, vai me fortalecendo, de modo que que eu fico guardando a fé e sendo guardado, protegido pela mesma fé. E eu preciso aprender que eu devo permanecer firme naquilo que Deus já fez, porque é crendo de coração na palavra ministrada que eu demonstro obediência. Então, crer de coração na palavra ministrada é obedecer essa palavra ministrada. Então, é isso que o autor da carta aos Hebreus está me ensinando aos crentes aqui aos crentes hebreus que estão em Roma, que estão espalhados por outras partes do mundo e que estão sendo provados, que estão sendo tentados, que estão sendo perseguidos. Então, o autor diz que nós devemos permanecer firmes na fé, crendo de coração e podendo, então, obedecer a palavra ministrada. Crer de coração significa obedecer essa palavra. Muito bem. Quais as lições que nós podemos aprender deste texto de hoje? A primeira delas é que, mesmo não sendo judeus cristãos, há muitas pessoas que querem seguir a lei de Deus, a lei de Moisés. Qual é a relação do crente com a lei? O crente pratica a lei?
Essa é uma questão que é levantada com frequência. Tem muitos crentes que querem praticar a lei de Moisés. Não há nenhum problema em praticar a lei de Moisés, aliás, o crente é salvo para praticar mais do que a lei de Moisés. O crente é salvo para fazer além daquilo que a lei de Moisés pede, né? Porque a lei de Moisés é o mínimo que Deus pede do crente. E nós estamos dizendo que o crente é salvo para fazer mais. Jesus disse que se a nossa justiça não exceder em muito a justiça dos fariseus, nós somos iguais a eles. E, por outro lado, Jesus disse: ouviste o que foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo. Né? Uma das coisas que Jesus ensinou é: eu ouviste o que foi dito aos antigos, amai os vossos inimigos, amai os Jesus ensinou que nós devemos amar os nossos inimigos. No Velho Testamento estava amai os vossos, aqueles que vos amam, e odiai aqueles que vos odeiam. O ensino de Jesus é o contrário. Amai aqueles que vos amam, né? Amai os vossos, aqueles que vos amam, mas amai também os vossos inimigos. Isso é muito mais do que a lei. Então, não há nenhum problema com a obediência à lei. O problema está em tentar obedecer à lei para conseguir méritos para a salvação. Dizer depois assim: olha, eu obedeço à lei, por isso devo ser salvo. Primeiro, porque ninguém obedece à lei. E segundo, porque se obedecermos à lei, estamos fazendo apenas aquilo que é a obrigação de cada um. E isso não concede mérito salvífico a ninguém. Então, mesmo sendo judeus cristãos, há muitas pessoas que querem seguir a lei de Moisés, né? Mesmo não sendo judeus cristãos. Qual a relação do crente com a lei? A relação do crente com a lei é que a lei é o mínimo que se espera da prática justa de um crente que é nova criatura. Se um crente é nova criatura, ele recebe poder de Deus para ir além da lei, para fazer mais do que a lei. Então, eu amo os que me amam. Não, eu amo os meus inimigos. Né? E ouvistes o que foi dito aos antigos: não adulterarás. Eu, porém, vos digo: qualquer que olhar com olhar impuro para outra pessoa do sexo oposto, né? Já adulterou com ela. Então, eu preciso preservar-me de ser impuro no meu relacionamento com as pessoas. Isso vai além da lei, porque para os judeus, o adultério era ser encontrado na cama, mas para Jesus é no coração. Então, esta prática da lei é uma prática que demonstra. Se o crente pratica isso, demonstra que ele já é salvo e que ele é poderosamente cheio do Espírito Santo, porque é só desta maneira que se pode guardar a lei. Segunda aplicação. O texto está demonstrando a superioridade de Cristo sobre Moisés e alertando os judeus cristãos, sobre a suficiência de Cristo. O que ele está dizendo? Ninguém deve ser tentado a buscar auxílio em outro mediador. Não é Moisés que vai ajudar ninguém, é Cristo. O sumo sacerdote é Cristo. É um sumo sacerdote para os judeus, é um sumo sacerdote para os crentes.
A quem você recorre quando precisa de ajuda espiritual? A um santo? Eu ouço, às vezes, umas pessoas dizendo o seguinte: meu, eu peço ajuda a meu pai, ou meu avô, ou meu tio, ou a minha mãe, que morreu, estão no céu. Eu sei que eles estão lá olhando por mim. Não estão. A Bíblia não autoriza pensar em santo, Virgem Maria, Papa, padre, pastor, pai, mãe, quem quer que seja, como intercessor, como mediador. Somente Jesus Cristo. Quem ainda tem esse tipo de comportamento está errado, está perdido. Precisa entregar sua vida ao Senhor Jesus e confiar nele como único mediador entre Deus e os homens. Terceiro, como a incredulidade ataca a nossa fé? Como a incredulidade ataca a nossa fé? Será que a incredulidade pode atacar nossa fé? A incredulidade pode atacar nossa fé de algumas maneiras, mas nós queremos entender que o engano do pecado, a rebelião, a desobediência, a incredulidade, o afastamento do Deus vivo são elos de uma corrente. Ninguém começa a ficar incrédulo, ninguém começa a ter incredulidade de uma hora para outra, né? O endurecimento do coração é progressivo e vai chegar a uma irreversibilidade dessa, dessa situação. Então, começa com o engano do pecado. E depois disso, vem uma rebelião, vem uma desobediência, vem, vem a incredulidade, né? Quando você, então, se afasta do Deus vivo. E depois disso vem o endurecimento do coração e se torna uma situação irreversível. Nós podemos entrar numa situação dessa. Por quê? Porque não tratamos no início o pecado. O pecado precisa ser tratado imediatamente. Não pode ser alimentado, não pode ser mantido, não pode ser valorizado, né? Não pode ser acariciado, como nós fazemos às vezes com o pecado. A incredulidade ataca a nossa fé desta maneira e pode nos levar a nos afastarmos de Deus e a entrarmos numa situação de endurecimento do coração. E o coração endurecido é um coração que está numa situação irreversível diante de Deus. É uma situação complicada. Nós precisamos avaliar isso. E quarto e último, o autor afirma, o autor da carta aos Hebreus, afirma que os, ele afirma aos judeus o seguinte, que cristãos, os judeus cristãos, e nós hoje, claro, né, que temos nos tornado participantes de Cristo, ou seja, Deus nos colocou em Cristo, nos aceita em Cristo, nos tornou irmãos de Cristo, vivemos a vida de Cristo, é a vida de Cristo que está em nós, então nós somos pequenos Cristos, né? O que isso significa?
e o que nossas atitudes demonstram com isso, né? Nós precisamos entender. Nós temos nos tornado participantes de Cristo. O que isto significa e o que demonstra na nossa vida, o que demonstra essa situação nova, né? Que nós somos de Cristo, estamos em Cristo, somos participantes de Cristo. É claro que o autor está querendo dizer que nós precisamos levar uma vida que nos leve, que nos faça resplandecer neste mundo, uma vida que faça o brilho de Cristo ser manifesto ao mundo através de nós. A razão por que estamos vivendo é essa. Tem muita gente que acha que está vivendo para comprar, vender, casar, trabalhar, né? Isso tudo é secundário na nossa vida. Nós estamos vivendo para glorificar o nome do Senhor, para brilhar, para que o mundo veja a pessoa de Cristo. Se não está acontecendo isso na nossa vida, seria melhor se nós fôssemos para o céu, né? Morrêssemos. Por quê? Porque aí nós estaríamos já lá no céu e não estaríamos aqui atrapalhando muitas vezes a vida da igreja, né? Então, é importante a gente analisar que nós fomos tornados participantes de Cristo para viver aqui neste mundo como sal da terra e como luz do mundo. É isso que que o autor da carta aos Hebreus está ensinando aos crentes hebreus. Ele está dizendo que nós temos um sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas e ele foi em tudo tentado e em tudo ele foi provado e a nossa semelhança, né, na carne humana, né, ele era um ser humano como nós, mas sem pecado. Então, nós devemos nos achegar a ele, porque é ele quem nos auxilia a viver uma vida que glorifica o nome de Deus. Se não estamos vivendo assim e somos crentes, é melhor que a gente não, não esteja aqui. É melhor que a gente avalie a razão principal de vivermos, né? E os interesses de Deus devem ser colocados em primeiro lugar. Quero encerrar com um texto que Paulo fala aos Colossenses e que deve ser verdadeiramente aquilo que nós precisamos fazer. Paulo diz assim: portanto, depois de explicar muita coisa, né? A palavra portanto liga ao resto do que ele já falou. Portanto, depois de escutarem tudo que eu falei, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, isto é, se a vida de vocês está em Cristo, buscai as coisas lá do alto. Onde é que está o interesse nosso? Buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas que são do alto. O que ocupa a nossa mente? A nossa preocupação? Filho, casa, mulher, marido, trabalho, dinheiro, saúde. Mas Paulo está dizendo: pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Por quê? Porque morrestes, isto é, para a vida material, para a vida humana, para a vida desse mundo aqui, vocês estão mortos. A nossa vida verdadeira está escondida ou oculta juntamente com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar,
na ressurreição. Então, seremos manifestados com ele em glória. Ressuscitaremos juntamente com ele. Que Deus misericordiosamente nos abençoe e nos permita viver esse tipo de vida que, enquanto estivermos aqui, seja uma vida que glorifique a Deus, sal da terra, luz do mundo. Pense nisso. E que aquela ideia que os hebreus tinham, e aquela tentação que os hebreus estavam sofrendo de abandonar tudo, nunca seja uma tentação presente na nossa mente, no nosso coração. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.